Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 26 de outubro, agora na Espanha, 11 horas e 41 minutos, no Brasil, 6h41 da manhã. A BTC finalmente fez explodir essa cunha triangular que ela vem desenhando desde maio de 22 e agora promove um belo candle comprador de que está incursionando para dentro da nuvem de Shimoku. A gente bateu aqui no centro gravitacional, que coincidiu com esse topozinho aqui. Agora a BTC só para, na minha leitura, nesse topo aqui em 22.800. Se superar, aí ela pode buscar esse patamar congestional em 30 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade ficou muito estreitada. Já já isso aqui vai criar uma bela nebulosidade esverdeada. Gente, o grande astro de hoje é o DXY, que, como a gente reportou aqui no canal, ia cair igual uma jaca. O DXY está emburacando forte, agora ele vai encontrar a nuvem, é bem provável que ele sinta como suporte a linha superior da nuvem, mas ele vai incursionar para dentro da nuvem, porque no semanal o DXY também iniciou um mergulho em direção à nuvem. Olha aqui no semanal. O DXY, na minha leitura, só vai estancar essa sangria na altura da mediana do canal de Keltner, lá por 108, 107, e deve buscar o centro gravitacional da nuvem nesse mergulho. Ele deve repetir aqui o que ele fez num passado não muito distante. E se furar a nuvem, aí ele só vai parar nessa camada congestional aqui, que foi o triângulo anterior, lá na altura de 100. Mas enfim, o DXY ficou feio para o dólar, ficou bonito para a BTC, porque o DXY guarda uma relação movimentacional de inversão em relação à BTC. Na banda de VWAP mensal, a gente agora está esgarçando a upper. É normal essa movimentação. É muito provável que esse Morobuzu aqui que está se formando hoje traga os irmãozinhos, né? O Morobuzu normalmente sempre traz uns irmãozinhos, ele nunca vem sozinho, então é muitíssimo provável que esse ímpeto comprador que a BTC startou só encontre um arrefecimento na altura de 22.800. Aquele pico lá que eu reportei aqui no gráfico diário, ó, 22.800 é onde a BTC deve formar uma subonda, dar uma descansada, depois explodir em direção a 30 mil dólares. No intraday, a BTC tá bonita de se ver. Basicamente, a gente bate na upper, volta para ver o up. Deixa eu até aumentar aqui, porque esgarçamos tanto a upper que o gráfico precisa de uma... preciso ampliar para a gente conseguir enxergar. A gente bateu na lower na madrugada, voltou para ver o up, esgarçamos a upper, voltamos para ver o up. Agora veio um FOMO, né? Que é o medo de ficar de fora. Acabamos esgarçando a upper e agora a gente voltou para dentro da banda de VWAP no intraday. Já já eu vou ofertar os sinais. Vão fechar rapidamente porque a BTC tá com fome de bola na seara fática. Um tribunal de Singapura emite uma decisão muito importante envolvendo uma NFT. Ele equiparou um hash de transação na rede Ethereum à prova documental. O Supremo Tribunal de Singapura emitiu uma decisão na última sexta-feira que os advogados estão descrevendo como sem precedente, ao afirmar que um hash de transação na rede Ethereum seria equivalente a uma prova documental irrefutável. O caso envolve um demandante que usou uma NFT do Bored Ape Yacht Club, a NFT dos macacos entediados, como garantia para um empréstimo financeiro numa DeFi baseada na rede Ethereum. É a um custo de 150 mil dólares o financiamento, e a garantia foi a própria NFT do Bored Ape, avaliada na época em 500 mil dólares. Ocorre que o credor executou a NFT e transferiu. O juiz do caso deferiu uma liminar bloqueando qualquer transferência e ponderou que, em que pese o caráter descentralizado da rede, o patrimônio do demandado ficaria como garantia no caso de eventual transferência em desacordo com a liminar. Ou seja, o mundo jurídico se adaptando às filigranas do mundo cripto. É descentralizado? É descentralizado. O próprio juiz ponderou que a NFT poderia ser transferida, mas com consequências para o patrimônio de quem o fizer. E um banco suíço, o Swiss Seba Bank, agora oferta custódia de NFTs
como o Bored Ape, aquela que está no imbróglio jurídico em Singapura, e CryptoPunks. Essas NFTs podem valer milhões de dólares e um banco suíço agora oferta esse tipo de serviço, que é a custódia de NFTs, que são tokens ERC-721, que rodam na rede Ethereum. É possível também custodiar NFTs em outras blockchains, mas as NFTs que mais possuem valor de mercado, por enquanto, são as NFTs que rodam na rede Ethereum. E o Elon Musk afirmou que vai ofertar concluir a criação de uma carteira DEX, que provavelmente vai rodar junto à plataforma do Twitter, cuja compra ele vai concluir, segundo ele mesmo, essa semana. Vai ser um app que vai promover uma linkagem com o Twitter. Vamos ver como isso vai se desdobrar. As apostas para essa DEX Wallet que o Elon Musk quer ofertar ficam nas principais altcoins que ele gosta de negociar, principalmente Dogecoin e XRP, que é sabido que ele é detentor dessas altcoins. E na seara geopolítica e finanças internacionais, autoridades dos Estados Unidos tinham um acordo secreto de petróleo com os sauditas, ou pensavam que possuíam, já que depois de tantos encontros entre o Joe Biden e o príncipe herdeiro saudita e apertos de mão, na verdade o saudita fez o que ele quis e os americanos agora estão se sentindo enganados. O Joe Biden foi alertado pela inteligência norte-americana que o Mohammed bin Salman estaria muito alinhado com o Vladimir Putin nesse imbróglio geopolítico. E agora os americanos acham que os sauditas querem criar uma espécie de protagonismo no mundo, nessa nova configuração geopolítica do mundo, e efetivamente abandonar a sua histórica parceria com os Estados Unidos. Ou, enfim, os americanos estão se sentindo enganados, já que todos os apertos de mão e acordos acabaram redundando em nada, e os sauditas foram lá e cortaram a produção de petróleo, pressionando ainda mais a inflação nos Estados Unidos e na zona do euro. E os 7 homens mais poderosos da China e talvez do mundo estão aqui, os 7 homens que vão governar a China pelos próximos 5 anos, pelo menos. Xi Jinping, que dispensa qualquer apresentação. Li Qiang, que é o número 2 do Partido Comunista Chinês, responde pela província de Xangai. E o Zhao Leji, que é o número 3 desse staff, e que é como se fosse uma espécie de corregedor geral do Estado chinês, é o chefe da Comissão Central de Inspeção Disciplinar. Esse manda prender, talvez até manda matar. E depois do terceiro, são autoridades do Partido Comunista Chinês que já serviram a outras gestões: o Wang Hanin, o Cao Qi, o Ding Xuexin e o Li Xi. Eles todos pertencem à estrutura do Partido Comunista Chinês, mas quem manda mesmo são os 3 primeiros. E quem efetivamente tem poder para afastar qualquer um dentro da estrutura estatal do Estado chinês é o Zhao Leji, o corregedor geral do Estado chinês. Então, os 7 homens possivelmente mais poderosos do planeta. Vamos acompanhar. E o Elon Musk afirma que vai concluir a compra do Twitter essa semana. Até sexta-feira, o Twitter já terá um novo dono. Elon Musk prometeu fechar a compra do Twitter. Já tem 13 bilhões de dólares depositados no sistema bancário para firmar o contrato de cessão final e assumir as parcelas subsequentes. Enfim, Elon Musk fez todo um teatro e agora está concluindo a compra do Twitter, que provavelmente vai migrar da Web 2 para a Web 3. E, segundo ele mesmo, vai gozar de uma carteira DEX que vai rodar também junto à plataforma descentralizada pela qual o Twitter também vai rodar. Enfim, gente, o mundo está migrando rápido em direção ao Web3. A Nasdaq tombando menos 1,70, agora menos 1,69. É bonito de ver. A gente ter o privilégio de ver a Web 2 morrer, de ver a Nasdaq sangrar, cair igual uma jaca, e a BTC nesse momento subir mais 2,77%.
78 a 20.636. Gente, não se enganem, o mercado talvez esteja virando a chave para reprecificar os ecossistemas da Web3, onde dados e riqueza vão trafegar de forma alforriada, sem aquela fricção bizarra da Web2. Qualquer corporação que suba um app na Web2, um iOS, um Android, padece de uma fricção inacreditável. A Apple é a sócia indesejada de qualquer app que rode naquela plataforma jurássica que é o iOS e que, graças a Deus, caminha forte em direção à extinção. Essas Big Techs que valem trilhões é um problema do Fed, que inclusive com a sua política de juro real negativado por tanto tempo acabou estimulando a recompra institucional de ações. O Fed é que tem que lidar com esses castelos de areia que vão desmoronar sob os nossos olhos, e a gente ao mesmo tempo tem o privilégio de ver nascer a Web3, e onde dados e riqueza vão transitar, vão trafegar de forma alforriada, sem a fricção de um iOS, de um Android. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.